Então, gente, primeiro, parabéns pelo filme. Tá ótimo, tá lindo. E para começar, assim, eu tinha uma pergunta que é basicamente sobre o tempo, na verdade. Porque o filme ele foi lançado no Olhar de Cinema, se não me engano, né? Em 2021. E 21. E agora ele está vindo para os cinemas do Brasil todo, em 2023. E eu queria saber se vocês sentem alguma mudança desse cinema em 2 anos, desse filme. Vocês acham que a recepção ela pode ter alguma mudança, né? A gente teve muito tempo aí. Em 2 anos, muita coisa mudou, né? E queria saber o que vocês acham disso aí. O tempo do cinema independente no Brasil, ele é um tempo realmente à parte, né, da realidade, assim, se a gente pensar, principalmente nesses 4 anos que a gente passou sem apoio de políticas públicas significativas e com a pandemia que veio no meio e complicou tudo, assim. Então, o filme ele estreia online no Olhar de Cinema 2021 e a gente fica esperando, assim, o melhor momento da gente fazer essa estreia presencial, de fato, no circuito, e as coisas estivessem mais consolidadas, tanto do ponto de vista sanitário mesmo, da pandemia, né? Mas também do mercado de cinema, as pessoas tivessem voltado de fato a esse hábito de sair de casa para ir ver um filme, assim, Uhum, que sempre já foi difícil, se você pensa a realidade, né, das periferias do país todo, e se tornou ainda mais complicado durante a pandemia, né? E aí, nesse tempo, é isso, acabou levando esses 2 anos, e eu acho que muita coisa muda, né? A gente sai, assim, no contexto político, social, mas também, assim, acho que o filme, ele trata de temas um pouco mais perenes e questões que estão aí desde da Grécia Antiga, assim, como uhum, paternidade, masculinidade, né? E questões que a nossa sociedade estão sempre renovando, como essa luta de classe, o racismo, etc e tal. Então, eu acho que, por mais que ele possa tem uma ou outra diferença, acho interessante a gente pensar ele nesse momento de depois que a gente passou tantos anos de isolamento social, porque é um filme no final das contas sobre encontro, né? A gente segue Tiago numa série de encontros nesse deslocamento, nesse trânsito dele entre a periferia de Recife, o centro e os bairros mais nobres. E aí eu acho que isso acaba tendo um sabor especial depois de tudo que a gente viveu, assim, sem sombra de dúvida. uhum. Então, o filme, você falou sobre essa questão de trânsito e tudo. Queria saber, tipo assim, porque ele trata de uma maneira muito acessível e muito preocupada sobre questões socioeconômicas, questões políticas e tudo. E ele trabalha muito bem o ambiente, a ambientação, a vizinhança. Quando o Tiago ele vai para festa, a questão do hip hop e tudo, as disparidades e até que ponto isso foi pensado, porque eu vejo que é uma característica, pelo menos tem se tornado uma característica do cinema pernambucano, por exemplo, quando a gente vê o Kleber Mendonça, o Ayrton Lacerda, eles trabalham muito bem o ambiente é quase que um personagem, e a gente vê que o Thiago ele está sempre se deslocando, ele está sempre indo para algum lugar. Na moto dele, ele está indo para casa, ele está indo para festa de aniversário, encontrar a família. Também que o que tanto ele busca, né? Para onde que ele está indo e queria saber se isso foi até que ponto isso foi pensado, se isso teve alguma influência dos próprios atores dentro da localidade e tudo, até do próprio Ocado. Então, é isso. Mas então, o filme ele surge do desejo de ter uma narrativa conduzida pela paisagem, né, dessa periferia de Recife, assim. Eu fiz Uhum, mestrado, terminei mestrado em 2015, meu mestrado era justamente sobre a criação da experiência urbana no cinema, né? Como é que a gente constrói a experiência de espaço, sabe? A gente pega assim muito esse pensamento de Giovanna Bruno, um pouco ali do Rancière e tal, que vai tentar entender o cinema como um meio de transporte também, assim, o cinema essa função de conduzir o espectador dentro de uma arte espacial mesmo, assim. E uhum, isso foi uma base fundamental tanto para a escrita do roteiro quanto para pensar a mise-en-scène, a arte e a fotografia, né? A decupagem do filme ela está sempre tentando seguir o personagem principal, mas também assim promover a construção dessa experiência, que o espectador tenha uma noção do que é aquele espaço, sabe assim. É, por isso também o nome do filme, o nome do bairro, né? Assim, acho que
são coisas que estão muito conectadas desse desejo inicial mesmo da construção. Eu morei em Rio Doce, minha infância e a minha adolescência ali do lado, no bairro Jardim Atlântico, minha família toda mora nessa área, uma família grande. Então, assim, sempre tive esse desejo de ver aquelas histórias, aqueles personagens que estavam ao meu redor ali numa tela, né, assim, com tratamento de cinema. E eu acho que isso é um desejo de qualquer pessoa que faz arte na periferia, né? De alguma forma. E eu acho que a intimidade do elenco, da equipe com esses espaços de periferia é que permitem que a gente consiga construir essa experiência de espaço assim no cinema, né? Uhum. Ocado, sinto que o filme ele trabalha muito bem a questão da masculinidade. Eu acho que a gente consegue ver os sentimentos do Tiago transbordando, mesmo ele não sendo uma pessoa que extravasa, assim, sabe? É muito sobre o olhar, enfim, é muito interessante, isso é muito legal. E você contribuiu de alguma forma para essa bagagem emocional do personagem? Porque até tem um momento que a gente vê algumas imagens que acredito serem pessoais suas ali no filme. E o quanto você emprestou do Ocado para o Thiago. Então, essa identificação minha com o Thiago já surgiu desde o teste, assim, né? Quando o Felipe falou um pouco sobre a história do roteiro, assim, sobre a história de Thiago, eu percebi que tinha alguns pontos que conectavam comigo ali, né? Essa questão de ser filho de mãe solo, sabe? É, de ter alguns sonhos que, de certa forma, tiveram que ser deixados de lado para poder viver a realidade, assim, e tal. E daí é isso, né? Logo de cara surgiu essa identificação, e daí, com o tempo, a gente foi reconstruindo algumas coisas juntos, né? É, tanto com o Felipe quanto com o Fábio Leal, que é o preparador, e identificando esses pontos assim ainda mais parecidos entre Tiago e Ocasio, sabe? Se Tiago fosse uma pessoa mesmo, porque real ele é, né? Se ele fosse uma pessoa mesmo, acho que a gente se cruzava, com certeza a gente teria se cruzado em alguns lugares, ou em Olinda, ou em Recife, assim, pá. Talvez até a gente seria brother, sabe? Porque a gente se parece demais. E daí é isso, tipo, é, como o Felipe já tinha falado, assim, que tava pensando numa batalha de passinho no meio que acabou virando uma batalha de break ali, né? Eu com o Thiago com o irmão dele, sabe? É, e daí, tipo, tinha um outro personagem também, o Cabeça, né? Que é interpretado por Mucão também, que é MC também. Então, tipo, no final das contas, como o Rio Doce é um bairro que o hip hop também é muito forte, né? É, acabou se tornando algo natural, sabe? E Tiago e Ocado meio que é isso, se cruza bastante assim as nossas histórias e acabou facilitando para mim trazer essa sensibilidade, assim, sabe? De prestar, de atenção, de às vezes responder as coisas até com um certo sorriso ali, meu, sabe? Ou com a forma de olhar e tal. E é muito eu também. E é isso. Tiago e Ocado, é Uma isso. simbiose, né? Se conectam muito. Se conectam muito, se conectam muito. Perfeito. Em que local que vocês foram para construir esse universo da ausência paterna no filme? Assim, teve algo pessoal em retratar a paternidade em si, ou foi algo próprio para o enredo, tipo, construído para isso, sabe? Eu acho que assim, no processo, o filme desde 2014, quando ele surge, ele deseja tratar dessa questão da paternidade, assim, a partir do Uhum. ponto de vista pessoal, mas também assim do que eu via ao meu redor ali, de quais eram esses modelos de paternidade que estavam disponíveis até então, assim. Mas depois, em determinado momento nisso, eu me torno pai também e a questão se complexifica, assim, que é esse processo de tentar entender a paternidade que eu gostaria de exercer, que eu gostaria de construir, assim. E isso diretamente relacionado a isso, né, com esses modelos de masculinidades existentes também. E aí nesse ponto acho que se encontra assim, de uma maneira meus gêneros, minha trajetória se encontra com a de Ocado, porque a gente está o tempo todo tendo que lidar e negociar com esses modelos padrões de masculinidade, né?
ele do ponto de vista de um homem negro, eu do ponto de vista de um homem bissexual, mas assim, os dois lidando com paternidade e masculinidade a partir de um outro caminho, né? Que talvez seja muito mais ligado também assim com o que a gente entende como maternidade, né? Com a experiência de criação da mãe da gente com a gente, do que exatamente diretamente com o do pai ou com uma figura paterna, assim. Acho que o Alcado pode falar um pouco mais sobre isso também. É, e é isso, né? Tipo, final das contas, eu acho que é uma coisa que também, né, que tocou tanto em Felipe quanto em Bruninha Leite, foi uma parada que eu sempre carrego comigo, assim, né? Que eu quero ser para meus filhos, pelo menos, um pouco do que minha mãe é para mim, assim, sabe? É, E daí, tipo, não sei, no final das contas, eu carrego isso comigo sempre. Eu nunca tinha prestado atenção que as pessoas percebiam, até eu comentar sobre isso e Felipe comentar isso em uma entrevista, assim, sabe? E por isso que é massa abordar esses temas em Rio Doce, assim, sabe? Porque no final das contas, são temas que às vezes passam despercebidos por outras pessoas em outros ambientes, sabe? E é isso. É algo que, tipo, eu sou filho de mãe solo, criado com 6 irmãs, tá ligado? Dentro de casa, assim, e tal. E tinha muitas coisas que eu não concordava nas ruas, mas às vezes, quando acontecia com as minhas irmãs, assim, e tal, mas às vezes acabava reproduzindo também no meio, de tanto estar no meio daquilo, sabe? E Rio Doce é, não só trouxe para mim um aprendizado técnico assim tal muito em relação à atuação, mas trouxe também um aprendizado como pessoa, sabe? Porque eu aprendi tanto com o filme, com o roteiro e com essas descobertas que eu fui tendo ali, como com as outras pessoas também que estavam ao meu redor, sabe? E é isso. Maravilhoso, entendo. E o filme, ele fala, né, sobre essa paternidade e tudo, e ele tinha tudo para tratar essa questão do pai biológico ausente, da descoberta de uma nova família, como uma grande revelação, um grande clímax do filme, e na narrativa isso meio que não acontece. Essa não é a grande questão do filme, né? Eu queria saber o porquê dessa escolha. O filme, ele, assim, a grande questão para mim é como é que a gente lida com essas complexidades todas, né? Como é que um cara preto de periferia, assim, que tem uma sensibilidade específica, que está distante dessa sensibilidade padrão do homem hétero, branco, da sociedade patriarcal, como é que ele lida com essa descoberta dessas questões estruturais que estão ao redor dele, assim, porque para mim é esse momento de destravamento que a gente está acompanhando ali na história de Tiago, né? Então é menos sobre o pai e mais sobre ele, né? E assim, como o pai chega ali, isso era uma coisa que a gente queria, que a gente pensava desde o começo assim do projeto de descentralizar o pai da figura, né? A figura paterna, ela não é a figura do pai dele não é central no filme, assim, as figuras paternas que apresentam no filme é a do padrasto, a dele, a própria mãe como ele se relaciona ali, assim, mas não exatamente isso da desse homem que foi ausente e que, enfim, que costuma ser o protagonista de todas as histórias que a gente conhecia até então, assim, né? Durante muito tempo na história do cinema e da televisão brasileira. Entendi. E em certo momento, ele menciona, o Tiago, um receio para uma possível retomada dos caminhos artísticos que ele tinha, né, no passado. E qual é a opinião de vocês, até enquanto artistas, principalmente do Ocado, que tem essa experiência mais parecida com o Tiago, sobre esse desconforto dentro daquela lógica dele? Assim, por que que ele tem esse desconforto? Então, é foda, assim, tipo, pode falar palavrão? É, é, é complicado, assim, tipo, quando você é só você no mundo, você tá ali aberto a fazer tudo, independente de ter dinheiro ou não, mas você, tipo, tá disposto a fazer tudo que lhe faz feliz, sabe? E daí eu acho que o que aconteceu com o Thiago é uma coisa que acontece com muitos ex-artistas, né? Tipo, artistas que desistiram das suas carreiras.
chega um certo momento e você precisa escolher entre o sonho e a realidade, sabe? Se o seu sonho não tá te dando uma grana. E eu acho que quando o Thiago ele teve a Aixa, eu acho que foi meio que assim, chegou um momento dele ter que escolher, sabe? Ele lutou ali pelo sonho dele. E eu acho que é isso. Acho que quando ele descobriu que a Diana estava grávida, eu acho que ele teve que pensar assim: eita, agora eu vou ter uma criança que depende de mim. E se o meu sonho não está me dando dinheiro, eu vou ter que arrumar um trabalho qualquer, que eu possa, tipo, sustentar esse ser que depende de mim, assim, sabe? E daí eu acho que foi de onde veio essa frustração dele. E eu digo isso, assim, com propriedade, porque eu já passei por esses momentos também de quase desistir da arte, sabe? E isso, até depois de Rio Doce, assim, um pouco durante e um pouco depois da pandemia também, assim, tal, porque essas incertezas do artista preto periférico, né? Ainda mais em Pernambuco, assim, que é um lugar onde fomenta a criação, mas ela sufoca a continuidade, sabe? É complicado. E daí é isso, tipo, eu acredito que vem muito disso, assim, esse receio dele com não quero mais ser artista, sabe? Porque frustrou, fudeu, velho, sabe? Entendo. Nada disso foi conversado. Nunca a gente abordou. Inclusive, você é a primeira pessoa que aborda isso, assim, tal, né? É importante trazer, né? Mas para mim, assim, tipo, eu penso dessa forma porque eu já passei, já beirei vários momentos, assim, de ser que nem Thiago, sabe? De jogar tudo para cima e tal. Uhum. É, e como última pergunta, na verdade é uma coisa que eu reparei, que é o hip hop ele está presente no filme, né? Como dentro do universo ali do Thiago e tudo, mas a gente vê em alguns momentos o Thiago ouvindo Edson Gomes. Em algum momento ali tem até parece um cover do Edson Gomes e tudo. E de que forma o reggae e o Edson Gomes e aquela música, elas vão se relacionar com o universo do filme, assim? O que vocês acham? Então, porque eu acredito muito que essa experiência de espaço, né, que a gente fala, que quem estava procurando construir no filme, ela passa por várias coisas para além da imagem, né, para além da imagem da paisagem, assim. Ela passa pelo jeito que a pessoa fala, pela gíria, pelas caras das pessoas, assim, e pelo que as pessoas ouvem também, assim. Rio Doce é um bairro de praia e muito relacionado com reggae, assim, Olinda de maneira geral. Aquilo dali, aquela festa que a gente filma é o Coco de Betty, a maior quantidade de Rastafari por metro quadrado de Pernambuco, assim, ela diz ali, porque é um coco que tem todo primeiro sábado do mês, também toca reggae lá. Então é mais uma forma que o espaço ele se insere dentro da narrativa e dentro da obra de maneira geral, assim, também, né? Através da trilha sonora, da música e tudo isso. Maravilhoso. Gente, muito obrigado. O filme tá lindo. Desejo muito sucesso para vocês na caminhada do filme. E, enfim, tá maravilhoso. Obrigado, de verdade. Obrigado, Bernardo. Prazer falar com você. Até mais. Prazer É falar com você. nóis. Valeu.